Olá, você está no canal Papo Revelado. Seja bem-vindo a mais um estudo do livro do Apocalipse. Hoje falaremos sobre as 7 trombetas e as 7 pragas. Será que simbolizam os mesmos eventos? Já aconteceram ou ainda não? Se puder, pegue sua Bíblia em espírito de oração, acompanhe conosco. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a sua palavra. Que a sua verdade possa ser revelada a nós neste momento. Fique conosco, por Jesus. Amém. No capítulo 8 do Apocalipse, versos 1 e 2, diz assim: Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas as 7 trombetas. Tente visualizar a cena. Jesus está no santuário celestial atuando como nosso intercessor e advogado junto ao Pai. Ele está abrindo o livro selado com 7 selos apresentado nos capítulos 5 a 7. Cada selo aberto apresenta um grande acontecimento a se desenrolar aqui na Terra. E após a abertura do 7º selo, 7 anjos recebem 7 trombetas. Será que eles fazem parte de uma orquestra? Irão tocar alguma música? No Antigo Testamento, a Bíblia relata o toque de trombetas feito pelos sacerdotes ou servidores do templo como sendo um chamado para adoração. Em tempos de guerra, uma trombeta também era tocada antes do combate começar. Quando continuamos a leitura do texto de Apocalipse 8, vemos que as trombetas estão relacionadas com destruições. Veja, por exemplo, o verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Aqui diz que 1/3 da terra foi queimado. O verso 11 diz: Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Você já viu registrado em algum livro de história que 1/3 da terra foi queimado? Ou que 1/3 das águas do planeta ficaram amargas? Você não irá achar nenhum registro sobre isso por um simples motivo: ainda não aconteceu. Não podemos esquecer que o livro do Apocalipse contém uma mensagem escatológica. Isso significa que sua mensagem está direcionada para o tempo do fim. Desde João, preso na ilha de Patmos no 1º século, ao longo da história da igreja cristã, representada aqui pelas 7 igrejas nos capítulos 2 e 3, e culminando com o início do julgamento celestial no século XIX, entramos finalmente no chamado tempo do fim. São os nossos dias até a volta de Jesus. Mas o objetivo do estudo de hoje tem a ver também com a descrição das pragas relatadas nos capítulos 15 e 16. Vamos ler o verso 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Para ganharmos tempo, não vamos ler todos os versos, você pode fazer isso mais tarde. Entretanto, nos versos 2 e 4 do capítulo 16 diz assim: O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Note esses exemplos. Tanto no toque das trombetas quanto das pragas, a Bíblia diz que a terra e as águas seriam atingidas. Porém, no toque das trombetas, apenas a 1/3 parte. Acompanhem esse gráfico comparativo resumindo cada evento descrito. A primeira trombeta atinge a terra, saraiva, fogo e sangue caem sobre a 1/3 parte da terra. A primeira praga também atinge a terra. A segunda trombeta atinge o mar, grande monte ardendo cai sobre a 1/3 parte do mar. A segunda praga também atinge o mar. A terceira trombeta, ela atinge as águas, estrela caindo atinge a 1/3 parte dos rios e fontes. A terceira praga também atinge as águas, praga sobre os rios e as fontes das águas. A quarta trombeta atinge o sol, é ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas. A quarta praga também atinge o sol. A quinta trombeta é a escuridão, a fumaça escurece o sol e o ar. E a quinta praga também é a escuridão, trevas, que é a praga sobre o trono da besta que fica em trevas. A sexta trombeta atinge o rio Eufrates, são soltos os anjos que estão junto a esse rio. A sexta praga também atinge o rio Eufrates, as águas secam. E a 7ª trombeta atinge o templo celestial, relâmpagos, trovões, vozes e terremotos, e abre-se o templo celestial. A 7ª praga também tem a ver com o templo celestial, dizendo que houve terremotos e grande saraiva. O livro do Êxodo relata as pragas que caíram sobre o Egito porque o faraó não permitiu que o povo de Israel fosse liberto. Assim como os egípcios sofreram com as pragas e os israelitas foram poupados e protegidos, assim também o povo de Deus será protegido e poupado durante esse tempo de provação que está diante de nós.
Como lemos agora há pouco no verso 2 do capítulo 16, as pragas atingirão apenas aqueles que adoram a besta e sua imagem. Já que são eventos distintos, o que significa então cada um deles? Primeiro vamos falar das trombetas. Apocalipse 8, 4-6 diz: E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O anjo, aqui representado por Jesus, encheu o incensário com o fogo do altar e jogou sobre a terra. O incenso representa as orações dos santos. Lembre que nos versos 9 e 11 do capítulo 6 diz assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Chegou o momento da vingança de Deus. Muitas vezes parece que a maldade vai vencer. Vemos pessoas más, corruptas e imorais se dando bem na vida, enquanto nós, que lutamos para fazer a vontade de Deus, por vezes sofremos com a própria morte. Mas o mal não vencerá. O incenso com nossas orações, clamando a Deus por justiça e misericórdia, chegou até o céu. Jesus enche o incensário e o joga sobre a terra. Está feito. Aqui se cumprirá o que diz no capítulo 22, verso 11. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Após o incensário ser jogado sobre a terra, os anjos no céu começam a tocar as trombetas. Há um detalhe interessante sobre as trombetas: apenas a terça parte das coisas são destruídas. Pense um pouco, quem na Bíblia é relacionado com a terça parte? Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Apocalipse 12, 3 e 4. A terça parte se refere a Satanás e a seus anjos. Quando Jesus terminar seu trabalho de interceder pelo seu povo diante do trono de Deus e jogar um incensário sobre a terra, todos os seres humanos estarão com seu destino decidido para a vida ou para a morte eterna. Então é concedido a Satanás fazer a obra que ele sempre quis fazer, mas nunca teve oportunidade: destruir livremente o ser humano e tudo o que Deus criou. Mas só é permitido a ele destruir a terça parte das coisas. Por quê? Porque o povo de Deus ainda estará aqui na terra sendo protegido por ele. Aqui se cumprirá o que dizem Apocalipse 7, 1 e 3. Depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Os que recebem o selo da besta e adoram sua imagem estarão perdidos, e a proteção de Deus irá se retirar da vida deles, ao contrário dos santos que recebem o selo do Deus vivo. E como sabemos que vai ser assim mesmo? Vamos ler o que diz em Apocalipse 11, 15 e 18. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Veja, aqui diz que após o toque da 7ª trombeta, Deus irá destruir os que destroem a terra. Ou seja, agora virão as pragas enviadas por Deus. Repare que são eventos diferentes. As trombetas representam a permissão de Deus para Satanás destruir a terça parte da terra. E as pragas representam a ira de Deus sobre aqueles que destruíram a terra. Faz sentido para você? Vamos em frente. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que eras e que és, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Apocalipse 16, 1, 5 e 6. Não vamos entrar em detalhes neste estudo sobre cada um dos eventos das 7 trombetas e das 7 pragas, mas você pode ter certeza, Deus cuida e continuará cuidando do seu povo.
Resumindo o que vimos no estudo de hoje, após Jesus terminar seu trabalho de intercessão no céu junto ao Pai, ele joga o incensário na terra cheio das orações dos santos. Então é permitido a Satanás destruir 1/3 da terra. Após isto, Deus se vingará dos que praticam o mal e destroem sua criação, e essas pessoas sofrerão as pragas da ira de Deus. Mas o mal finalmente terá fim. Se estivermos ao lado de Jesus, estaremos seguros. Amém por isso. Não importa o que vier a acontecer, não tenha medo. Hoje muitas pessoas boas morrem de maneira injusta, crianças e idosos. Vemos maldade por todos os lados e a palavra de Deus muitas vezes sendo rejeitada. Hoje é o dia de pedirmos perdão pelos nossos pecados e pedir a Deus forças para vencer as tentações. Essa é a nossa luta. Deus está conosco e sempre estará se entregarmos nossa vida a Ele. Esperamos que tenha gostado deste estudo. Deixe nos comentários a sua contribuição, dúvidas ou sugestões. Fique com a gente e até o próximo vídeo.